Você que está em casa vivenciou um pouquinho dos bastidores da Escola Bíblica Dominical. Vamos invocar a presença do Senhor nessa manhã, para que possamos receber do maná celestial, de tudo aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Curva a sua cabeça, ore comigo. Pai, gratidão nós rendemos a Ti por essa manhã e invocamos a Tua santa presença nesse ambiente, ó Pai. Invocamos a Tua santa presença aqui no local que estamos, invocamos a Tua presença no meio online, ó Pai, neste lugar que o Senhor criou para poder interagir com os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua presença se manifeste e torne a nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, tudo aquilo, ó Deus, que precisamos receber, as verdades que precisamos absorver, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós clamamos. Amém. Vem, professor. Perfessor. Perfessor chegou. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Você que está nos acompanhando em casa, estenda sua mão aí para a tela. Vamos abençoar a vida do nosso professor. Pai, gratidão rendemos a Ti pela vida do Teu filho. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre ele, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, o abençoe grandemente, ó Pai, para que Teu filho continue, ó Deus, com essa disponibilidade de ensinar os Teus filhos, ó Pai, de ensinar o povo do Senhor, ó Pai, dentro daquilo que discerne da nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua bênção sobre ele, sobre a família dele, sobre tudo que ele representa, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês que estão em casa, de bobs, vamos iniciar hoje. Deixa eu ver aqui. Capítulo 11. É isso, irmãos? Capítulo 11. Gente, o livro está acabando, hein? Rapaz, já estamos no capítulo 11 do livro. Vamos iniciar aqui. Tem chamada perdida aqui mesmo. De quem? É sua mesmo. Vamos iniciar então o capítulo 11, uma mente duvidosa e descrente. Muito obrigado. Será que tem mente duvidosa e descrente? Mente que não crê? Mateus capítulo 14, versículo 31. Lá no 14:31 diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E em Marcos 6:6 diz: admirou-se da incredulidade deles. E descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, define duvidar na forma de verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. Então a gente tem aqui o que é duvidar. E o mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzida como descrença
é sempre traduzida como desobediência. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. É forte, hein? Penso que será útil reconhecer exatamente o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença? Então, qual é o meu problema? É a dúvida ou é a descrença? Se for descrença, eu vou acabar caindo em desobediência. E se for dúvida, eu vou ficar cocheando entre dois pensamentos. Mente dobre. A bem está aqui, está lá, está aqui, está lá. E não sai do lugar também. Então, nós temos que descobrir qual é o problema da nossa mente para poder atacar adequadamente. Dúvida. 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? É a dúvida. Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Então a história é: havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhes que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé, e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem, uma medida de fé. Está lá em Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando-nos com a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Então, a dúvida, ela vem para nos tirar o foco daquilo que a gente está buscando em Deus. Se você está buscando um dom de Deus, se você está buscando um ministério de Deus, se você está buscando qualquer coisa da parte de Deus, o diabo vai te atacar com dúvidas para que você comece a... Será? A dúvida é para duvidar mesmo, né? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me dar? E aí, daqui a pouco, a coisa não acontece, não vem dentro do nosso tempo, né? O tempo que a gente está predisposto a esperar. Não é assim? Você quer alguma coisa, vamos pegar assim, eu quero um celular novo. Aí você está disposto a esperar quanto tempo por esse celular novo? Ou quanto tempo você está disposto a continuar com o velho? Caindo aos pedaços, não funcionando, travando.
E aí você coloca isso diante de Deus e fica naquela angústia, né? Querendo que aquilo aconteça logo. Não é assim? Eu sou assim, gente, não sei vocês. Aí você fica naquela angústia, querendo que a coisa aconteça logo, a coisa não acontece. E aí você começa a duvidar se Deus vai fazer aquilo para você. Porque não fez até agora. Ele sabe que eu preciso. Por que não fez? Não é assim ou não é? Tem gente concordando comigo aqui assim, ó, é verdade. Eu estou falando de uma coisa simples, que é um celular. Agora, você imagina que não é assim, algumas mulheres, né, para mulheres, né, um casamento, mulher que quer casar, o cara não chega, fica desesperado, já começa a achar que Deus não vai mandar o marido, o varão, e aí já fica... O cara quer um carro. É ou não é? Eu não tenho carro até hoje, irmão. Eu não tenho carro até hoje. Não tenho. Ainda não é uma coisa que me... Ai, eu quero um carro. Não, eu não tenho esse desejo ainda assim, não. Hã? Ah, me coloca no teatro. Eu vou fazer sucesso no teatro. Não tem esse desejo, irmãos, de ter carro. Então, gente, a dúvida é sempre isso. Quando você está buscando alguma coisa da parte de Deus, estou pedindo a Deus um salário melhor, um emprego melhor, estou pedindo a Deus uma casa melhor, estou pedindo a Deus um ministério, estou pedindo a Deus tanta coisa que a gente pode estar pedindo a Deus. E aí o inimigo vem para abalar a nossa fé em Deus. Para dizer assim, olha, esse Deus aí não está nem aí para você não. Entendeu? Então ele ataca a gente com dúvidas, né? Para a gente ficar... E aí acho que, se eu não me engano, acho que é Tiago que vai dizer que aquele que pede qualquer coisa a Deus, aquele que se achega a Deus, tem que ter fé. E não pode duvidar que Ele vai recompensar aquele que está pedindo. Não é? Então eu tenho que chegar diante dEle com fé, de que Ele vai fazer, de que Ele vai me atender. E de outro lado, o inimigo está te atacando com dúvidas para que você não creia. Porque se você não crê, Deus não vai te atender. Porque para você chegar até Ele, você precisa crer que Ele é galardoador daquele que os busca. Você entendeu? Aonde o inimigo ataca. Então eu tenho que crer. E aqui na historinha, eu tenho que crer e eu tenho que usar a palavra como arma de ataque e de defesa, para que o inimigo não consiga roubar o que eu tenho, que é a minha fé em Deus. A fé que Ele existe, a fé de que Ele é galardoador daquele que o busca. É forte, irmão. Dúvida e descrença. Romanos 4, 18 até o 21. Já vai conseguir botar aqui para nós? Ah, tá. Dúvida e descrença. Olha lá. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Irmão, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis.
Vocês lembram qual é o contexto dessa situação que Abraão viveu aí? Era a promessa do filho, não era? A promessa do filho, ele já velho, caquético, Sara já com idade de 90 e tantos anos, estéril, nunca produziu um filho na vida. E aí? Não, você vai ter um filho. Então, assim, não tinha nada que ele pudesse se apegar para falar assim, não, realmente vai acontecer porque bom, Sara ainda é nova, eu sou velho, mas Sara é nova. Não tinha, gente, nada para se apegar. Nada que no mundo físico a gente pudesse dizer assim, é um fio de esperança. Não tinha. Mas ele, crendo, esperou contra tudo que era desfavorável. Porque ele não tinha nenhuma esperança no mundo físico, mas ele creu na palavra que foi lançada para ele. Quando eu voltar aqui, Sara vai dar à luz, vai ter um filho, né? Tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19. Sem desfalecer na fé, sem desanimar na fé. A fé com que ele creu, no dia que ele recebeu a palavra, ela não foi abalada até o dia que a coisa concretizou. Ele se manteve firme na fé que ele tinha de que aquela palavra ia se cumprir. Reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. É você olhar para ele, no caso, olhando para a esposa dele e falando, caracas, Sara já foi. Eu também já não estou do mesmo jeito. Mas se a palavra disse que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Hã? Que fé é essa, irmão? Tá doido? Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. 21. 21? Hã? Ah, tá. A internet está um pouco lenta hoje, irmãos. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então você vê que a fé dele não está baseado, ele não considerou a fé dele, a crença dele nas circunstâncias que ele estava vendo e vivenciando. A fé dele estava na pessoa que proferiu a palavra. Da mesma forma, a gente não pode basear a nossa fé na circunstância que nós estamos vivenciando hoje. Ah, eu não vou conseguir porque eu ganho pouco, meu salário não é bom, meu emprego não é bom, está tudo ruim, eu não vou conseguir nada nessa vida, eu não vou conseguir crescer. Não. Se sua fé estiver baseada nas circunstâncias, você não está crendo em Deus. Porque se Ele é o Deus do impossível, você está acreditando só naquilo que é possível. Sua fé está no lugar errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque como é que eu vou crer
que Deus vai fazer algo por mim se eu estou olhando para as circunstâncias da vida? Como que Ele vai agir na minha vida se eu não estou olhando para Ele, eu estou olhando para as circunstâncias da vida? E a palavra de Deus diz que aquele que se achega a Ele tem que crer que Ele é galardoador daquele que o busca. Então eu tenho que crer nele e que Ele vai me abençoar como filho. Porque não é isso? Jesus fala, vocês que são maus, homens maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos. Quem dirá o Deus que é pai de todos vocês? Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, dá uma pedra? Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que assumir o nosso papel de filho diante de Deus, colocar as coisas diante dele, é o que eu quero, é o que eu gostaria, mas também temos que colocar a seguinte situação: é isso que o Senhor quer para mim? Porque às vezes, Alice, eu peço uma coisa para o meu pai, mas ele que tem uma visão além da minha, ele vê que aquilo que eu estou pedindo não é bom para mim. Ele vai me dar? Eu vou falar para vocês aqui um exemplo simples. Um exemplo simples. O Luiz Felipe, a gente foi na Serra ontem, né, e ele já conhece bem a Serra Sede, tudo ele sabe chegar na casa da avó dele e tudo mais e tal. E aí ele, eu vou para a casa da minha avó, vou na frente. Eu falei, não vai não, você vai comigo. Não, porque não sei o que eu vou. Eu falei, não, você não vai, você vai comigo. Aí, determinado momento, a gente estava indo para a casa da avó dele já, todo mundo junto e tudo. Ele desviou da calçada, alguém estava na calçada, ele desviou da calçada e entrou no meio da rua. E voltou para a calçada. Eu falei assim, volta aqui, faz favor. Como é que você quer que eu confie que você vai andar sozinho no meio da rua, se você sai da calçada, entra no meio da rua e volta para a calçada sem nem sequer olhar para trás para saber se não vem um ônibus? Porque aquilo ali era uma avenida que passa ônibus. Se tivesse vindo um ônibus, meu filho, o motorista não ia ter tempo de desviar de ninguém, não. Porque ele está andando aqui, ó. Quem é o motorista que sonha, né, que o cara vai fazer um movimento desse, andando na calçada? Aí eu falei para ele, não. Se eu em sã consciência autorizar você a ir a andar sozinho na rua, sabendo que você faz isso, sabendo que você não olha para trás, não olha antes de atravessar a rua, é o mesmo que eu te der uma arma na sua mão para você se matar. Ou te dar um carro para você dirigir. Você não sabe dirigir. Então, para eu poder autorizar que você ande na rua, eu preciso que você me dê confiança de que você sabe andar na rua. Eu não confio que você sabe andar na rua. Será que não é assim na nossa relação com Deus? Será que Ele pode derramar riqueza sobre a nossa vida hoje, confiando de que nós vamos continuar com Ele? Ou que nós não vamos fazer besteira, gente? Será que Ele pode confiar em derramar sobre nós poder
Porque nós vamos continuar fiel a Ele, sendo humilde? Ou será que o poder não vai subir a nossa cabeça? E nós vamos ser outras pessoas? Vamos humilhar o nosso irmão? Vamos passar por cima igual um trator? São coisas simples, gente. Mas às vezes aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou desejando ter, não é algo que vai glorificar o nome dele. É algo para o meu próprio prazer. E aí a palavra de Deus vai dizer o que para a gente? Pedir, pedir e não receber, por quê? Porque você pede mal para satisfazer os seus próprios desejos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então quer dizer, se eu estou... Olha bem, eu estou saindo de uma situação que eu vivi ontem com o Luiz Felipe e trazendo para a nossa relação com Deus. Se eu estou pedindo algo para Deus, mas eu não dei provas para Deus pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, por aquilo que Ele sabe que eu sou, quando ninguém está me vendo. Porque é diferente. O Isidoro que está aqui na igreja hoje é gente. Mas e o Isidoro que ninguém está vendo? Aquele que só Deus está vendo. Será que ele pode confiar em mim certas coisas, certas riquezas deste mundo? Quando ele me conhece, quando ninguém está me vendo? Tem um versículo que fala assim: se nós não formos dignos de confiança para lidar com as riquezas deste mundo perecível, quem vai nos confiar as verdadeiras riquezas? Então, a gente precisa ter essa questão do buscar de Deus alguma coisa, mas saber se é o que Deus quer para nós. Se for algo que Deus quer para nós, o inimigo vai trabalhar na dúvida na nossa mente. E se for algo que Deus não quer para nós, Ele também vai jogar a dúvida para que você não creia em Deus. Então, qual é o caminho que eu vejo aqui? Primeira coisa, já descarta da sua vida aquilo que você pede para Deus, mas que você não sabe se Deus quer para você. Já descarta logo. Deus, se não é a sua vontade, eu já não quero mais. Já coloca isso para Ele. E deixa a coisa acontecer. Ó Senhor, eu quero vender meu lote. Mas seja no seu tempo. Não tenho pressa. A coisa vai acontecer, gente. Eu quero comprar uma outra propriedade, um outro lote, em outro lugar. Aonde? Qual a condição? Não sei, o Senhor vai mostrar. Vocês estão entendendo? Quando vocês fazem dessa forma, você está pedindo a vontade dEle na sua vida. E aí, quando o inimigo vier com a dúvida, você vai para Ele. É isso, Senhor? Ou não é? Ele vai falar se é ou não é. Agora, quando a gente vai com a nossa ganância, com o nosso desejo mal, a gente duvida da vontade de Deus. Porque a vontade dele está indo contra o que eu quero. Aí fica mais fácil para Satanás nos enredar na armadilha dele.
Vocês estão compreendendo a situação? Porque nós já estamos contra Deus. Porque a gente quer uma coisa e Ele está dizendo que é outra. É ou não é? Quando eu estou em uma batalha, sabendo que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacado pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida. E o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor, ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente. Não apenas transgredir os 10 mandamentos. Então você vê aí, né? A gente até tem um momento que Sara, totalmente descrente, desesperada já, falou o que para Abraão? Eu preciso de um filho, então aqui, ó. Pega aqui a minha escrava. Gera um filho nela que vai ser meu filho. Mas não foi isso que Deus disse. Foi? Não foi isso. Será um filho de vocês dois. E deu ruim depois. Porque gerou o quê? A descrença de Sara gerou o quê? Desobediência. Ela não creu, e isso gerou uma desobediência. E veio a consequência do erro. Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum, como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Ray Molschouter, intitulado Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo:
Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolheu as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1, 27. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16, 7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, veja que Abraão também não tinha nada na área natural que indicasse que ele poderia acreditar. Ele já tinha 100 anos, Sara estava velha, não tinha espelho naquela época não, mas eu imagino ele se olhando no reflexo da água, pele sobre pele, tudo caindo ali e tal. Sara também não estava nada atrativa mais, mas ele creu. Já estava com 90 e tantos anos de idade já, nunca tinha gerado um filho, nunca tinha nem sequer perdido um filho. Porque tem isso também, né? O corpo da mulher ele precisa de se estruturar para gerar uma criança. Né? Hoje, na nossa atualidade aí, a mulher, quando vai se aproximando dos 40, vai perdendo essa capacidade de gerar filhos. Vai perdendo. Se ela nunca gerou, o corpo não sabe o que é gerar um filho. Então, ela vai perdendo essa capacidade. Se ela já gerou um filho, o corpo ele já sabe como é o processo, então é um pouco mais fácil. E se ela tinha problema para engravidar, chegando do 40, aí é mais problema ainda. Porque a gente fala assim, né? A fábrica está fechando, gente. 40 anos começa a fechar a fábrica. Né? A linha de produção vai encerrando, entendeu? Agora você imagina a mulher com 90 e poucos anos de idade, que nunca gerou nenhum filho. E aí vem uma pessoa e fala, não, você vai gerar um filho. E ele vai se chamar Isaac, porque você riu. Isaac. Vocês sabiam disso, gente? Isaac é por conta disso, é porque a palavra usada para risos lá na Judéia, aqueles cantos lá, é Isaac. Isaac significa riso. Aí ela riu, então vai ser Isaac. Isaac. Entendeu? Então, vamos lá, vamos seguir aqui a nossa vida. Não tinha nada que indicasse que ela deveria acreditar, como Abraão também não tinha nada que indicasse que ele poderia acreditar que ia gerar um filho ali. Quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Vê os homens que construíram a Arca da Aliança, os artífices que construíram toda aquela estrutura da tenda, os panos. Deus chamou, deu a habilidade, deu a fé e deu tudo. E os caras começaram a produzir do nada. Porque, gente, ok, vamos falar, vou construir hoje um varão com detalhes, com não sei o que e tal, você vai lá, faz a forma, você e tal, com tecnologia, com isso. E naquela época, gente,
tudo de rudimentar. E fizeram. Com detalhes, com riqueza de detalhes. Se você olhar lá nos primeiros livros, lá, a ordem de como fazer, está tudo rico em detalhes. Dá para fechar o olho e imaginar a coisa acontecendo. Mas também quero dizer-lhe que, durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Dúvidas e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no reino do mal. Continue andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 24 até o 32. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma?" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você já estava andando sobre as águas, Pedro. Por que duvidou? Você já estava vivendo. Por que duvidou? Por quê? Vamos ver aqui. Enfatizei o último verso porque quero chamar sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso.
andar sobre as águas. Isso demanda fé. Pedro cometeu um erro. Gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse. Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4, 18 e 21? Quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível. Abraão não vacilou na fé. É o que nós estamos falando aqui. Ele tinha noção da real situação dele, mas ele não olhou a circunstância que ele estava vivendo. Ele creu e se fortaleceu em Deus para continuar crendo de que a palavra iria se cumprir. Abraão conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Ele recebeu a palavra e ele seguiu a vida dele, crendo. E não pensando, nossa, já tem tanto tempo essa palavra, e não aconteceu nada até agora. Nossa, será? Ah, eu não sei não, hein? O que você acha, Sara? O cara esteve aqui já tem 2 anos, 3 anos. Você já está com 90 e tantos anos, eu estou com 100. Eu não sei não, hein? Eu acho que esse cara que veio aí não era ninguém, não. Deve ser um... Como é que é? Um cara que, sei lá, eu acho que a gente se confundiu. Eu estou achando, tá, Sara? Não sei não. Se ele ficasse assim, irmãos, a fé dele não ia resistir a isso. Por quê? Porque ele estava alimentando na cabeça dele pensamentos de dúvida. O inimigo atacando a mente dele e ele aceitando o ataque, falando, vem, dúvida, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo. Mas ele não fez isso. Ele continuou louvando a Deus, glorificando a Deus e fortalecendo a sua fé em Deus. Ele seguiu o caminho. Eu imagino que ele continuou trabalhando, fazendo as coisas dele lá e tudo, entendeu? Sem ficar remoendo o tempo. Ele não ficou, mas tem muito tempo já. Ai, meu Deus, nossa, quanto tempo. A palavra veio e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não. Não, ele continuou lá trabalhando. Toca a vida dele. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Estou preocupado com o tempo, não. Porque quem falou é poderoso para cumprir o que disse. Eu vou esperar. Posso estar com 200 anos. Se ele falou, vai acontecer. Vai se cumprir. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos ter a nossa fé nesse nível, para não sermos abalados com o ataque de Satanás em dúvidas e descrenças. Quando eu passei no IDAF, no concurso, a pastora falou que eu assumiria um cargo de gerência. Mas não falou quando isso ia acontecer, não, irmãos. Não falou, não. Sabe quantos anos depois isso aconteceu? Quase 10 anos depois. Eu entrei no IDAF em 2011, assumi gerência em 2019. Quase 10 anos depois,
Eu segui minha vida, ó, trabalhando, vamos embora trabalhar. É para trabalhar em Domingos Martins? Vamos trabalhar em Domingos Martins, bora trabalhar em Domingos Martins. Lá era um gerente, levantou outro gerente, bora trabalhar, bora trabalhar. Ah, vim para a Serra, bora trabalhar, bora trabalhar. Você vai tocando a sua vida e confiando nessa palavra. Vai acontecer, disso que vai acontecer, vai acontecer. E vai acontecer sem que eu precise manipular as coisas para que aconteça. Eu não preciso manipular as coisas, não. Eu não preciso ajudar Deus a cumprir a palavra dele. Isso também é importante. Vocês lembram quando Samuel foi ungir o rei de Israel? Vai lá na casa de Jessé, que eu vou te mostrar o rei segundo o meu coração. Deus falou para Samuel. Aí Samuel foi, chegou lá, caça um, caça outro, papapá, achou Davi, tá, é Davi. Aí daqui a pouco, as pessoas que sabiam que Davi tinha sido ungido para ser rei, começaram a falar para ele, ó, Saul tá doidão, entendeu? Vão lá para a gente, se você quiser, a gente junta uns homens aqui, ó, a gente passa o fogo nele e você assume o trono. Davi falou o quê? Longe de mim tocar no ungido do Senhor, eu estou fora. Se o Senhor disse que eu vou ser rei, se ele me ungiu para ser rei, eu vou ser rei. Ele vai criar o caminho. Não sou eu que vou me meter nessa história, não. O cara querendo matar ele, perseguindo ele e tudo mais, e ele fugindo do rei. Ele poderia ter enfrentado o rei? Não. Ele também é ungido de Deus. Eu não vou comprar essa briga, não. Deus colocou ele como rei, ele é rei, e eu tenho que respeitar a autoridade dele. Não deixa ele me matar, não. Mas eu também não vou guerrear contra ele, não. E no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, Davi assumiu o trono. Sem força. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, esperar em Deus, às vezes não. Esperar em Deus significa que você vai esperar que Ele faça. E que você não vai ajudar Deus a fazer. Porque se você estiver ajudando Deus a fazer, aquilo que era para esperar fazer, dá ruim. Não deu ruim com Sara? A Sara tentando ajudar Deus a fazer as coisas. Toma aqui a minha escrava. Gera um filho nela. Esse filho vai ser meu. Não foi dela. Gerou com problema ainda. Gerou um conflito ali na família. Aí manda a mulher embora. Mas como é que Deus ia amaldiçoar o filho de Abraão? Porque Deus disse que toda a descendência dele seria numerosa, seria forte. Deus já tinha abençoado a descendência de Abraão. E Sara vai lá e... Antes dele ter o descendente, Deus já tinha abençoado a descendência. E Sara vai lá e caga tudo. Tudo bem que Abraão poderia muito bem ter negado, né? Mas... Entendeu? Estão dizendo aqui que foi falado para atender. Então, é isso, irmãos. Vamos tentar ficar ajudando Deus, não. Tá?
É por isso que Abraão se manteve ocupado, louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que, em tempos de guerra espiritual, devemos colocar o cinturão da verdade. Tem até aquela música, né, da pastora Ludmila Feber, que diz: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe as armas, não baixe a guarda, glorifica sem parar. É o que Abraão fez, irmãos. Amém? Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente, a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para o lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseado em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo. Amém? Vamos seguir mais em frente. Nenhuma hesitação é permitida. Tiago 1, 5 até o 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Meu pastor Rick Shelton conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele se formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a St. Louis, no Missouri, e começar uma igreja local depois de sua formatura, o que ele pretendia fazer. Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, suas circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar a decisão, ele recebeu 2 ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios, grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido bom, as oportunidades ministeriais eram atrativas, e se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para qualquer desses ministérios teria animado seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava.
Parece que o Senhor dúvida o estava visitando, não? Olha lá, ele tinha uma direção de Deus. Você vai voltar. Mas apareceu outras oportunidades. Aí ele analisou a circunstância. Eu tenho R$50 no bolso, $50, uma esposa, um filho, está grávida ainda, vai vir mais um. Eu vou para lá com $50 na mão para começar do zero, sem salário, sem destino. Não, tem um destino, mas eu não tenho casa, eu não tenho salário, eu não tenho nada para garantir, nada para ser o ninguém. Se eu tivesse sozinho, talvez seria melhor. Mas eu tenho que levar a família junto. Pô, e apareceu aqui, ó, 2 oportunidades de trabalho maravilhosas. O que eu faço? O que eu faço? A dúvida chegando. Cocheando entre 2 pensamentos. Vou ou não vou? Hã? A dúvida aí, ó, atacando. No momento ele sabia o que queria fazer. E agora ele estava hesitando entre as opções. Como as suas circunstâncias não favoreciam sua volta para São Luís, ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Você vê que aí, ó, nessa hora, aquela paz que excede todo o entendimento, não vem. Não vem. Por quê? Porque ele tinha o caminho. O caminho estava certo, era esse aqui, ó. Você tem que voltar para lá. Não foi isso que Deus chamou para fazer? Você vai e volta. E agora ele está... será? Aqui está um caminho bom. Aqui parece que é bom também. E aqui... é nebuloso, não está. O caminho não está pronto para mim. Olha a situação. Mas aí, quando ele pensava nas outras opções, ele não tinha paz de espírito, paz no seu ser. Sabe aquela decisão que você toma na sua vida e que você toma com o coração aflito? Já passaram por isso, irmãos? Alguém que já passou por isso? De tomar uma decisão, sentir que é a decisão errada que você está tomando. Entendeu? E o seu coração está aflito porque você está tomando a decisão errada. Vocês já sentiram isso, irmãos? Quando você sentir, se você nunca sentiu, quando você sentir isso, não tome a decisão. Porque é a decisão errada que você está sentindo. Eu senti isso, irmãos. Não foi bom. Começou bom. Mas não deu 6 meses para dar tudo errado. E eu me lasquei de verde e amarelo. Tá? Então, assim, é o que foi, gente? Hã? Não estava não, mas em nome da pátria a gente ficou, né? Rapaz, ó, que arrependimento. Então, irmãos, o conselho é o que eu te dou assim, né? É melhor aprender. Sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Ele não espera errar para aprender, não. Tem uma decisão para tomar. Se o seu coração está aflito,
Se não tem paz no coração, não tome a decisão. Converse com alguém antes, exponha toda a situação e busque de Deus a decisão. Porque com certeza ali tem armadilha. Tá? Então, continuando aqui. Finalmente ele pediu conselho, olha lá. Ele pediu conselho. Eu acabei de falar aqui, ó. Tá nessa, pede conselho. Vai para Deus e pede de Deus a direção. Amém? A um dos pastores que lhe haviam oferecido um emprego. E o homem sabiamente disse, olha bem, gente, ele foi pedir conselho para o cara que ofereceu o emprego para ele. Para o cara que estava, o cara não sabia da direção que ele já tinha, mas ele foi pedir conselho para o cara que seria o canal para tirar ele da bênção. Vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja de São Luís. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mãos, mas ele seguiu em frente, obedientemente. E os resultados foram maravilhosos. A descrença nos leva à desobediência. A dúvida ataca a nossa fé. Hoje, o Rick Shelton é o fundador e o pastor principal da Life Christian Center em São Luís, no Missouri. Atualmente, a Life Christian Center é uma igreja de aproximadamente 3.000 membros. Isso lá naquela época, né, quando o livro foi escrito, né, gente? Com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos por meio desse ministério. Fui pastora adjunta lá por 5 anos e meu ministério, Life in the World, nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e a descrença se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez de coração. A dúvida é uma escolha. Mateus, está na hora de parar? Para agora? Ô Jesus, eu estou achando que é 11 horas o nosso horário. Não, eu terminei aqui já. Não, aqui acabou, Então tá bom aqui. Então é isso, irmãos. É porque eu estava olhando outro horário aqui na minha cabeça, entendeu? E se ninguém faz, se não desperta aqui, ó, eu ia até o final. Ia ficar, Agora está aberto para os comentários, para as perguntas, tá? Fique à vontade aí. Bom dia, queridos, a paz. Voltando lá atrás, quando você falou a questão de confiar, de descrer, me lembra que quando eu me casei com a Mayla, no início do nosso casamento foi muito conturbado. E ela não descreu de que a situação podia mudar. E ela confiou no Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós desfrutamos de um casamento de paz, de um casamento de bênção, né? E em outra situação, em que eu morava ainda no Rio, e quando apareceu a oportunidade de voltar, eu voltei e todas as portas
tinham 3 ou 4 portas para que eu pudesse trabalhar. Todas elas se fecharam e eu precisei ficar 9 meses na dependência do Senhor sem trabalho. E nada me faltou. Aguinaldo falou que está na paz aqui. A dúvida sempre existe, né? Sempre existiu e a Bíblia nos traz isso com muita clareza, né? A questão toda é que a gente precisa aprender a lidar com a dúvida. A lidar com a dúvida e saber sempre correr para as Escrituras, porque a Bíblia tem resposta para tudo. A gente que muitas vezes não quer buscar, né? E aí, a gente deixa a dúvida assolar o nosso coração, a nossa mente, e por causa disso, a gente acaba tomando a atitude errada. Se perceba que na história que ela conta do pastor, a Bíblia vai falar que na multidão de conselhos você encontra a sabedoria. E depois de muita dúvida, ele vai correr atrás de um conselheiro. Então, por que não ter conselheiros? A Bíblia fala que muitos conselheiros, na multidão de conselhos. Então, às vezes a gente já está com a vontade de fazer aquilo que não é certo, já está com dúvida, já está com o coração pesaroso. A gente até busca um conselho, mas a gente não quer ouvir o conselho, a gente só quer fazer o que a gente quer fazer. Mas a gente busca o conselho para dizer assim, eu fiz, eu perguntei a uma pessoa. Mas quantas pessoas você perguntou, quantos você estava disposto verdadeiramente a refletir em cima do conselho? Percebendo a história, você vê assim, vai para um lugar, sossega a sua faixa, fica quieto e você vai ter a resposta. E assim ele fez. Por mais que ele estivesse conturbado, por mais que ele estivesse perturbado por causa da situação, quando ele segue o conselho, Deus traz a resposta. Então a gente precisa, no momento da dúvida, ter conselheiros. Senão a gente perde o fio da meada e a gente vai perder o alvo e a rota que a gente está sendo seguido. Amém? Mais alguém aqui? Só para complementar o que eu estava falando, no início do nosso casamento nós vivemos situações conturbadas. Desfrutamos agora de momentos de paz e hoje, exatamente hoje, completamos 8 anos de casados. Parabéns. Parabéns. Então, graças e paz a todos. O que é a dúvida? Eu estava com essa... Engraçado que foi o primeiro tema que eu coloquei, né? Finalizou com esse tema da dúvida, né? A dúvida para o cristão é igual o muro, né? O muro, a gente sempre brinca, né? Que o muro está lá. Aí tem até uma brincadeira que o pessoal pergunta, né? Que de um lado está Satanás e seus demônios fazendo churrasco, comemorando, tranquilão, e do outro lado está um monte de crente gritando, desce daí, vem para cá, pulam. E aí o cara pergunta pro Satanás lá do lado de seus anjos, seus demônios, por que você não chama a gente para ir para aí? Porque o muro já é meu, então eu não tenho que te chamar para vir para cá. Você já está no muro, o muro já é meu. Então, assim, qual foi a dúvida que foi colocada no coração, no caso de Adão e Eva, no jardim? Qual foi a dúvida? Qual foi a situação? Satanás veio com uma palavra totalmente dentro dos padrões, por que não? Vamos falar direitinho, por que ele não estava dentro dos padrões ali? Mas só que ele foi lá plantar justamente o que está aí no livro, a sementinha. Qual é a sementinha? A sementinha da dúvida. Só que, o que nós temos feito para sair fora dessa dúvida, dessa sementinha, quando Satanás nos planta? Ele joga, todos os dias ele coloca uma sementinha. Só que a gente temos que escolher se vamos adubar, regar, deixar crescer, ou se vamos fazer aquilo que eu até coloquei aqui no final, né? O pastor Ronaldo quase que falou, ainda bem que ele não falou, que a dúvida é a incerteza entre o correto e o errado. Dúvida não quer dizer estar errado, mas sim o gatilho para buscar o correto. Isso quer dizer, você pode até estar com dúvida, mas você pode buscar o correto? Você tem pessoas para buscar o correto? Aonde você está indo se alimentar para poder matar essa dúvida sua? Será que você está indo se alimentar na árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou você está indo se alimentar na árvore da vida? Você pode escolher.
E aí eu fui pontuando, né? Que aí você falou da parte da sabedoria. E aí eu estava achando interessante que eu acho que é em Provérbios que fala que sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Quer dizer, será que nós temos gritado pedindo entendimento sobre as coisas do céu? Temos que, às vezes, muitas vezes a gente está falando só no poder do conhecimento, só aqui na mente, baixinho. Mas a gente tem que dar um grito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pastora Cristiane está falando aqui. E aí, o que Satanás ele nos quer hoje? A missão dele é destruir a nossa fé. Como que ele vai fazer isso? Ele vai lançar os dardos inflamados cheios de quê? De dúvida. Os dardos dele vai vir cheio de veneno de dúvida. Porque ele se assemelha a tudo aquilo que é bom para nós. Então, quer dizer, se ir para o shopping assistir filme no horário do culto às 18 horas é bom para nós, ele vai fazer a gente estar nesse dia lá no shopping assistindo o filme. Eu estou pegando isso porque são coisas normais, coisas corriqueiras. Então, hoje ele vem, está passando eu estava comentando, não sei se foi com o Eloy, ou foi com o pastor Rodrigo ontem, que está passando uma novelinha, não tem graça nenhuma, na Record, uma tal de Tagem lá, Todas as Garotas em Mim. E aí eu comecei a observar que a maioria das jovenzinhas estão assistindo a novela, e já estão colocando até o hashtag Tagem lá, mas sabe o que significa? Eu estava observando, a família totalmente disfuncional, lotados de dúvida, aonde a menina vai virar a filha que ninguém, então, o pai joga para a avó, a mãe joga para as cuidadoras da casa, a menina agora anda com a avó, para cima e para baixo, que a avó agora que é a mãe melhor que tem, e no final vai ser essa menina que vai bancar a casa. Olha para você ver como é que está, uma menina de 14 anos que vai ser a provedora do lar. Aí, eu estava assistindo isso e pensando, falei, rapaz, aonde nós vamos parar? E aí, muitas das vezes a gente não vive igual a Abraão, né? Abraão viveu Hebreus 11, 1, lá no seu tempo, né? E a gente não consegue viver hoje tendo ele escrito, né? E aí, muitas das vezes, escrito e citado. E aí, eu ia pegar aqui a minha sequência das minhas anotações aqui. Satanás, ele quer tirar de nós aquilo que já teve. O que ele já teve? A sua salvação. Ele já teve a sua salvação. E como não pode ter de volta a sua salvação em Cristo Jesus, ele só quer fazer, simplesmente, te tirar do propósito, quer ser salvo, e viver uma vida com ele, lá no inferno. Então, se a gente for parar para analisar, ele odeia a gente, Então, quer dizer, a gente muitas das vezes, eu costumo dizer o termo idiotas, eu não chamo nem de burro, porque o burro é um animal inteligente. Se você vir montado no cogote dele tentar pular no precipício, ele vai brecar e vai te jogar lá embaixo. Então, eu falo assim, a gente às vezes é tão bobo, que é desviado do foco por causa de um dado de dúvida que talvez a pessoa, você nem se perguntou, assim, por que será que eu não estou indo para o culto? Por que eu não venho para a escola bíblica? Por que eu não venho num evento da igreja? Por quê? E se antes, todos quanto é tipo de evento que tinha, eu estava, por que hoje eu não posso estar num evento onde foi Deus que providenciou tudo? Porque estamos num espaço físico. Mas quem criou o espaço físico? Quem criou a aula? Quem criou o tempo? Então, é muito fácil eu ficar lá do outro lado da linha, ou eu ficar faltando e ficar criticando ou duvidando. Mas, o meu ponto de vista é que nós precisamos abrir a mente para o mundo espiritual e matar a palavra dúvida de vez na nossa vida. Porque a palavra dúvida está cada dia mais gritante. Só dentro do que o Mário falou, porque isso é por causa do relativismo, né? Então, assim, hoje não se tem nem respeito na casa de Deus. As pessoas perderam, assim, né? Só estou falando de uma forma geral. As pessoas perderam, não é sentido, mas vamos colocar o sentido. As pessoas perderam o sentido da palavra templo, o sentido da palavra culto, o significado e a importância, perderam a importância disso.
Então, hoje, assim, nos púlpitos, eu vou falar daqui do Brasil, né, você vê escândalos, né, de líderes, de membros, todo mundo, você vê escândalos. Então, assim, se perdeu o temor do Senhor. Se perdeu o temor do Senhor. E isso, quem está chegando na fé fica perdido diante disso tudo, porque isso aí vai para as redes sociais, né, os escândalos, vai para muitos lugares, e as pessoas assim, elas vão perdendo, pelo menos aqueles que, os novos na fé, né, porque os que já estão tempo na caminhada e ainda não enxergaram Cristo como deveria enxergar, né, já é outra história, mas fica perdido no meio disso tudo. E hoje é pregado muito o prazer, né? Eu vou fazer aquilo que eu tenho prazer. Então, por exemplo, assim, eu venho aqui na igreja, eu não obrigo a minha alma a ficar sentada ouvindo 1 hora a palavra. Eu tenho que ficar levantando toda hora, porque eu tenho que ir em busca do meu prazer. Se eu quero levantar, eu vou levantar, não se força nem um pouquinho. Então, assim, hoje eu entendo que é culto. Não, então eu não vou para o shopping. Eu posso ir para o shopping outro dia. Eu posso ir ver filme outro dia. Não, mas eu preciso buscar, porque o mundo também está pregando isso. Eu preciso buscar o meu prazer. Você vê assim, que os pais hoje estão perdendo as rédeas sobre os filhos. Os filhos estão fazendo o que quer. Filho fecha a porta de quarto e faz o que quiser. E o pai não tem mais o pulso, né, com o filho. Está se perdendo o respeito. Então, assim, e isso tudo hoje assim, tá influenciando. Só que lembrando que Deus não muda. Deus não muda. Eu acredito no mesmo Deus que, se a pessoa chegava indignamente, se o sacerdote entrasse indignamente no templo, o castigo viria sobre ele. Porque ele que dava a brecha, entendeu? O sacerdote dava a brecha. Então, assim, aí quando você vai olhar o livro de Crônicas, você vê assim, que, por exemplo, sacerdotes que tinham compromisso com Deus, eles rasgavam as roupas e choravam porque o povo estava em pecado. Então, assim, as pessoas, homens e mulheres e crianças ali chorando, reconhecendo Deus. Então, assim, nós precisamos assim lutar realmente contra o mundo, e o mundo dentro da igreja, dentro dos cristãos, infelizmente. Então, assim, e o povo, eles precisam enxergar, gente, que é pecado. Eu não posso pecar. Não estou falando do pecado como um tropeço. Eu estou falando daquela pessoa que vive uma vida de pecado. Eu estou falando de uma pessoa que ela entende que aquilo ali é pecado e ela não consegue abrir mão por causa dos prazeres do mundo. Porque ainda vive os prazeres do mundo, então ela não consegue abrir mão do pecado. Aí fica facinho para Satanás, né? Tipo assim, a pessoa fala para Satanás assim, ó, vem que eu estou facinho para você. E ele vem mesmo, e não está tirando as pessoas da igreja, não. Está fazendo isso com as pessoas dentro da igreja. Os pais não ensinando os filhos nos lares, não ensinando o filho conteúdo bíblico, as histórias da Bíblia mesmo, a orar, não estão ensinando. Então, a criança, ela vem para a igreja hoje, ela senta, ela não tem discernimento do que está acontecendo em volta dela. Ela não tem discernimento que ela está num templo, que ela está num momento de adoração e de oração ao Senhor. E isso... aí vem várias dúvidas, aí vai tomar uma decisão, aí eu vou para a minha mente carnal, porque eu não tenho entendimento no espírito de uma mente espiritual. E crianças de 12, 13, 14 anos, que já tem um entendimento. Então, mas quem está ali? Os pais, eu vou falar dos pais, dos responsáveis, que tem que estar ensinando, influenciando, mas como? Com atitude dentro de casa, lendo a Bíblia, orando, buscando a face do Senhor, né? Meditando na palavra, meditando em seus comportamentos. Que os pais também fazem assim, meu filho, faz isso aí, mas ele não faz. Aí a criança, aí vem também essa dúvida aí. Aí vai para uma faculdade, se desvia fácil e tranquilamente, e não sai da igreja. Apronta lá fora, vem aqui como uma regra, como o Mário falou, né, come só da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida.
Aí vai chegar lá no dia, lá, Deus vai falar, quem é você? Eu te conheço? Amém? Vamos para as contribuições online. Você quer falar? O que a pastora Cristiane falou vai tão além, porque se nós pararmos para olhar na nossa época, digo na nossa época porque nós temos mais ou menos a mesma idade, se nós pararmos para pensar, eu tenho certeza que assim como eu, vocês também viram lá atrás milagres e maravilhas que hoje nós não vemos mais. Dentro dos templos nós não vemos mais. Então, assim, eram milagres que aconteciam, né? Pessoas que levantavam de cadeira de roda, nós víamos, eram muitas pessoas endemoniadas que era constantemente dentro das igrejas, demônios sendo expulsos, e hoje a gente não vê mais isso, né? Esses dias eu estava conversando com o Mário, tem um maluco aí que ele é não sei o que lá do diabo lá, e o camarada entrou na igreja, mano, ele riu, o pastor expulsando o demônio e tal, o cara lá atrás, rindo da situação, de como lidam com a situação de uma pessoa endemoniada. Então, assim, hoje, nós estamos muito aquém do que era o evangelho lá atrás. Muito aquém, porque hoje infelizmente, hoje se aceita tudo. Eu, particularmente, eu tenho uma cisma com chamar Deus de você, porque eu acho que é algo meu, tá? Eu acho que enfim, não vou entrar nesse mérito, mas concordo com você. Ficou muito, eu não sei nem o que dizer. Assim, Deus aceita qualquer coisa. Hoje está assim, Deus aceita qualquer coisa. Se você então, só partir do princípio, Eloy, de que no judaísmo, né, é pecado invocar o nome de Deus em vão, já não pode invocar o nome dele em vão, e a gente chama Deus para qualquer coisa, né? Meu Deus, o tempo todo a gente faz isso. Então, assim, eu concordo com você da ideia de que, igual, às vezes eu ouço músicas, aqui mesmo na igreja, né, a gente está falando dos outros, mas também daqui, a gente ouve a música e está, não sei o que, você. Eu, quando estou cantando, eu coloco Senhor no lugar de você. Porque eu trato você, quando eu estou falando com o Eloy, quando eu estou falando com o Cristiane, né? Mas quando eu estou tratando com Cristiane, que é minha cunhada, eu falo apenas Cristiane. Mas se eu estiver falando com Cristiane, que é pastora da igreja, eu vou falar só Cristiane? Eu falo o quê? Senhora, pastora. Por quê? Porque eu estou reconhecendo o senhorio dela, a autoridade dela sobre mim. Então eu vou com o pronome de tratamento adequado para ela naquele momento. A cordialidade, né? E aí com Deus, eu acho que Deus não precisa de ser chamado de Senhor, porque Ele é meu Deus, é meu Pai. Sim, Ele é meu Deus, meu Pai, mas eu penso que você pode usar essa palavra de intimidade na sua intimidade, mas do púlpito, para todo mundo, a reverência eu concordo que tem que ter também. O que me entristece é que nós, às vezes, nós usamos esses ministros como referências e deixamos de ter Deus como a nossa referência. E aí nós acabamos fazendo coisas que não condiz com a nossa intimidade com Deus. A gente vai seguindo, trilhando caminhos que vão nos levar para o buraco sem abrir a nossa mente, sem enxergar que nós estamos simplesmente, fulano é um grande ministro, faz, então,
Deus aceita, mas enfim, eu não estou dizendo que Deus não aceita a adoração dele, eu estou falando a minha. Em quem eu tenho me espelhado, se eu tenho me espelhado na palavra ou se eu tenho me espelhado no ministro que está lá levando, porque ele planta bananeira, eu também vou plantar, porque Deus usa ele desse jeito. E é importante você estar falando isso, porque aquele ministro de louvor que esteve aqui para falar do seminário de adoração, ele falou sobre isso. Ele falou que todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Entendeu? Essa questão do, eu vou colocar, mas você para o Senhor. Gente, você consegue mudar essa palavra, porque você, são 2 sílabas. Senhor é 2 sílabas. Você consegue encaixar dentro da música sem alterar a melodia dela. Isso é possível. Até um pai. Pegando aqui o gancho do Eloy, em questão de intimidade, quando eu fui para o Rio semana passada, eu fui na igreja lá e o pastor abordou esse sentido aí de como deve se chamar a Deus, né? Então ele disse lá que as pessoas hoje em dia tentam trazer Deus ao nosso nível e que isso é errado. E também que a desculpa, o argumento que eles usam é a intimidade que temos com Deus. E se nós formos olhar na Bíblia, Moisés tinha uma intimidade extrema com Deus, conversou com ele ali face a face, e nem por isso ele tratou Deus de qualquer forma, né? Então eu queria deixar esse fato aqui pegando o gancho do Eloy. E pegando o gancho do Eloy, pulando para o gancho do Aguinaldo, o gancho do gancho, Rapaz, eu para que não o vou seu... nem falar o que parece, você gosta de pegar gancho de gancho, não, mas... Então, mas aí, irmãos, para que o seu propósito seja cumprido nesta terra, você não precisa passar por cima de ninguém. E sim está naquilo que Deus o colocou para fazer, aí você tem que ser o melhor no que faz. Aí você tem que ser o melhor. É isso aí. Porque é que nem foi colocado, né? Você vai brincar com o Ronaldo fora? Tá, Ronaldo. Tá na igreja? Não, pastor Ronaldo. Pastora Cristiane. Estou em casa orando, dentro do meu Mateus 6,6, posso chamar sem você, beleza, tal. Mas aqui é aquela situação. Às vezes tem gente que fala assim, mas é normal. Foi feita a música, o senhor não aceitou, não foi gravado? Como é que a gente tem a certeza que foi aceita? Essa questão da intimidade é o seguinte, né? Vão mais a fundo, vão a fundo aqui. Uma relação, por exemplo, marido e mulher. Você vai chamar a sua esposa em público daqueles apelidinhos que você usa na intimidade? Não vai chamar. Porque é vergonhoso. Não para você, mas para os outros. Entendeu? Escandaliza. Aí você quer trazer. E outra coisa, gente, a gente tem que pensar o seguinte: não é porque Deus é Pai que Ele deixa de ser Deus quando Ele é Pai. Ele continua sendo a autoridade máxima. Então você não chama um juiz no tribunal de, ô fulano, é vossa excelência, magnificência. Então na ordem dos homens, aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Então na ordem dos homens, eu uso de todo o tratamento respeitoso, e com Deus não precisa. Não precisa, na minha cabeça, na minha intimidade com Ele. Na minha intimidade eu vou chamar de Pai, eu vou chamar de Senhor, eu vou chorar, eu vou babar, eu vou melecar tudo, eu vou me despir na presença dEle, entendeu? Na minha intimidade. Mas aqui é Senhor.
assim como Satanás foi muito sutil com a Eva, a estratégia dele não mudou. E pessoas caem na mesma estratégia que ele usou no início, né, da criação. Então, assim, isso tudo aí de você, a vestimenta, hoje as meninas vêm com as pernas de fora para a igreja, barriga de fora. Então, assim, e isso tudo entra essa coisa aí, essa falta para com Deus. Então, assim, a Deus, aí entra naquela questão de, poxa, peraí, mas eu estou num templo, eu estou num lugar de adoração. Aí depois você vai mais profundo um pouquinho e fala bem assim, não, mas espera aí, eu sou o templo, eu sou o lugar de adoração. É pior ainda, então, assim, as pessoas não estão se olhando para... Não, assim, já não olha o interno. E o externo também está se perdendo isso. Então, assim, é momento realmente da gente... Vamos apertar um pouquinho. Porque tudo bem, a pessoa tem que ter intimidade com Deus e o Espírito Santo precisa falar. Só que a gente também precisa direcionar. Porque se a gente não direcionar, vai continuar, gente. Está servindo... Aqui tem vários homens. Aonde que for, tem vários homens. Então, assim, lá na mente, eu estou assim, estou normal, estou me sentindo bem. Mas espera aí, está mostrando partes que não deveriam. Está mostrando o colo de peito, o colo, né, o seio. E isso é atraente. Então, assim, o outro está servindo de tropeço para o outro. E isso está se normalizando dentro das igrejas. Então, assim, peraí, cadê o temor do Senhor? Né? Cadê a meditação? Então, é momento da gente parar e refletir sobre essas coisas. Entende? Então, assim, eu estou falando porque Deus está me incomodando. E eu tô mudando. Então, eu posso falar. Eu posso falar porque eu estou percebendo isso. E eu nunca fui, né? Mas, assim, eu estou percebendo esse tipo de coisa. Biquíni em praia. Eu estou me sentindo incomodada, eu não vou mais. De usar biquíni em praia. Até pouco tempo eu achava isso normal. Gente, não é. Você está expondo o seu corpo. Hoje tem shortinhos, um pouco acima do joelho, tem blusinhas. Então, se Deus está ministrando isso ao meu coração, está virando chaves na minha vida e eu preciso levar isso também. Entende? Aí, esses dias eu estava escutando um podcast de uma mulher que ela estava falando que antes usava, mas agora está com shortinho, está com blusa. Então, assim, a moda hoje é o podcast, né? Mas, entende? Então, assim, é normal, porque é praia. Até eu pensava assim, gente, um tempo atrás, vou confessar o meu pecado. É praia, é um ambiente, está todo mundo lá, né? Todo mundo está assim e tal, não tem? Claro que tem, porque tem alguém que está olhando e está se alimentando do seu corpo. Está sentindo prazer vendo você de biquíni. Então, peraí, isso é espiritual e isso tem um grande sentido no reino do Espírito. Eu estou propagando Jesus desse jeito? Então, é o momento da igreja parar. Ou a gente vai, ou a gente vai ficar patinando e achando que está sendo assim, agradando a Deus. Carnaval e praia. Pois é. Então, assim, nós precisamos mudar, sim. Abandonar essa mente carnal, essa mente que tudo é normal, essa mente comum, e começar a entender quem verdadeiramente nós somos no Espírito. Porque essa terra é passageira, nós somos peregrinos, existe um lar, e é para lá que nós vamos, mas para chegar lá tem caminhos, tem espinhos, mas Deus nos deu a oportunidade de pedir a Ele ajuda. Porque quando a gente pede, Ele dá. Ele derrama a ajuda dele. E a gente
muitos não estão pedindo. Eu aprendi a virar essa chave da ajuda também na minha vida. Qualquer coisa eu peço ajuda a Deus. Senhor, me ajuda. Me dê discernimento. Até no grupo, tem coisas que eu posso falar assim, Senhor, falei, mas não era para ter falado. Entende? Ou senão assim, Senhor, me ajuda aqui nessa decisão. Se a gente pedir Deus sabedoria, Ele dá. Se pedir Deus sabedoria, Ele dá temor do Senhor, e é o que a gente está pedindo. Então, está se perdendo o temor porque as pessoas não estão pedindo nem sabedoria do céu. Está vivendo na sabedoria terrena, carnal, que é maligna, é diabólica, é animal. Entende? É isso que eu queria falar. Amém. Intimidade é algo muito pessoal e precisamos rever. A igreja precisa rever, porque traz algo que é da minha intimidade para geral. E a geral, nem todos têm intimidade. Amém? Vamos rapidamente para a participação online. Meu irmão Rick contribuiu aqui, ampliando um pouco o entendimento. Quando nós falávamos de Sarai e de Abraão, mas só para trazer aqui, Rick, você abriu um entendimento, mas o alvo, o foco, é a dúvida que foi lançada na mente de Sarai e na mente de Abraão, né? Um cara que ouve a voz de Deus, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele já era casado e no meio do caminho, por causa do tempo, é lançada a dúvida. E sim, foi a descendência de Abraão que foi prometida. Mas perceba que Ismael e Isaque, as duas nações, viveram em guerra e vivem em guerra até hoje, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. E depois, mais à frente, quando Sara morre, Abraão casa de novo e tem 5 filhos, né? Então a descendência começa a ser numerosa, mas precisava do primeiro. E o primeiro seria Isaque, e foi ali traçada uma rota de fuga, uma rota que não foi muito boa. Amém? Vamos lá. A irmã Priscila coloca assim, ó. Então, aprendemos que viver pela fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo que Ele vai nos abençoar. A fé nos leva a ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus e obedecê-la. Quando exercitamos, praticamos a fé, nossas vidas agradamos a Deus. O segredo, a chave, praticar. O que desagrada a Deus é falarmos que temos Ele como provedor de todas as coisas, mas quando as circunstâncias diz não, deixamos de confiar nele, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Show. Irmã Davina, às vezes eu fico pensando que Deus nos abençoa, não porque merecemos. Não porque merecemos, não. Ele é o nosso Pai e o Pai cuida dos seus filhos. A irmã Priscila continua. A fé, a força de vontade, pensamento positivo em determinadas situações não tem valor algum, sem adequado direcionamento. Confiança em Deus, Ele é quem direciona tudo. Né? E ela cita o Provérbios 19, 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É preciso ouvir a Deus. A Henrique está colocando aqui, pastora sempre com falas cirúrgicas, 14 anos não é mais criança não. Rick, discordo de você, 14 anos ainda é criança, pois a mentalidade que nós vivemos hoje ainda são crianças, apesar de que esse termo adolescente não existe para o povo judeu, você sabe disso? Isso, já dá para teu entendimento. Tá. O Mário está embriagando aqui porque eu falei, ele falou que eu estou dando spoiler já. A irmã Andresa, olhar por isso, olha, é por isso que as pessoas de antigamente cobravam muito. Os pais ensinavam as crianças ficarem dentro da igreja, explicando que a igreja é a casa do Senhor. A própria palavra diz limpar as sandálias dos pés, pois o lugar que pisa é santo. Ok. A questão de chamar, o irmão Rick aqui, ó, sobre a questão de chamar Deus de você ou de Senhor, é uma treta que nunca vai ter fim.
é só gerar divisão entre as gerações. Posso chamar uma pessoa de você e ter extremo respeito por alguém, mas posso chamar alguém de Senhor e ser extremamente desrespeitoso. A irmã Andresa, quando falamos isso para nossos filhos, ele grava, né? E sempre aqui fazendo a fala dela da Alejandro, né? Cadê Alejandro, que não apareceu no chat? Olha, Alejandro sempre gostou de ficar na salinha, e um dia me pediu para uma criança orar. A própria professora se alegrou na oração dele, pois ela recebeu uma, glória, uma bênção. E eu estou com o seu telefone 15, Doris. Se você estiver procurando ele, cadê aqui? Entrou mais coisa aqui. O Rick continua dizendo, isso é uma discussão sem base, acredito que devemos ensinar reverência. Não discordo. Amém, Rick. Reverência. Mas se a gente quer levantar essa discussão, precisamos entender o que significa Senhor na Bíblia, porque a palavra traduzida de Senhor, o correto é Yahvé, a pronúncia é Yahweh. Eu aprendi sempre, Andresa, aprendi sempre a honrar quem tem honra e respeitar também. Ele está falando aqui, é por isso digo que é uma discussão sem fundamento, porque essa discussão se baseia na cultura que temos e não no que a palavra realmente ensina. Gisele, alguns anos atrás Satanás se manifestava no físico, mas hoje Satanás está se manifestando na mente e nas emoções das pessoas. Por isso temos que estar atentos em Deus a ouvir as respostas de Deus. Gisele continua, se estiver dúvidas, é buscar a resposta de Deus, é buscar a resposta em Deus sim. Andresa continua, o que a pastora falou é a mais pura verdade. Esses dias eu fui vestir um short para ir para a igreja, mas na hora veio a cobrança. Também tirar e colocar na rede social. Né? Walter Júnior, não há desculpa para o sacerdote, porque Davi deixou o que funcionava no mundo, funciona no templo e deu ruim. Deus não é parecido e nem se compara com nada que vemos, e sim no que não vemos, mas cremos. Carregaram a presença de qualquer maneira e deu ruim. E aqui nós encerramos as participações online. Eu queria só falar em questão da fala do Rick, que é infundável. Para mim tem fundamento. Eu vou falar porque a gente está vendo uma geração se desgraçando. Entende? Há um alto nível de tecnologia, né? Você vê aí médicos aí que já estão se aprofundando em algumas doenças, achando a cura. Para esse lado, está crescendo. Agora, as gerações estão decaindo. As gerações estão decaindo. Você vê o nível de homossexualismo, como está crescendo, gritantemente. Transtorno desafiador a pais e autoridades, adolescentes que não se submetem à autoridade. Isso está crescendo. Doenças mas transtornos aí como TDAH, autismo, você vê assim que está gigantesco. Está gigantesco. Então, assim, por quê? Porque está se perdendo valores. Está se perdendo aí, a gente coloca assim, é a cultura, são as gerações. Não, gente, está se perdendo. A dúvida foi colocada na geração e a geração está correndo pela dúvida e não por aquilo que é certo. Está correndo pela dúvida, não está tendo convicção de nada, é tudo relativo. Né? E entra assim, os pais que não estão sabendo lidar com a situação. Então, assim, está decaindo. Então, se nós não se posicionarmos como cristãos, até na linguagem, por quê? A linguagem chula, o mundo está aí. A linguagem chula é uma linguagem simplista, falta de respeito com os pais. Quando você pede uma bênção ao pai, você está pedindo assim, olha, me abençoe. É uma cobertura. Respeito, dignidade, honra. Está se perdendo. Por isso que na igreja está aí a falta de temor ao Senhor. Pessoas subindo no púlpito de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira.
Então, assim, é hora da gente se imaginar, será que as gerações? Será que do Senhor, como é que é, de vós, vossa, do Senhor para vós me ser, para agora você, agora está VC, daqui a pouquinho vai ficar só ser. Entende? Já está só ser já, né? Ah, você está aí? Ser. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente avaliar. É algo que a gente realmente precisa avaliar, porque são sutilezas que estão entrando e estão trazendo dúvida. Por quê? Porque é por causa do relativismo. Antes, o pai, antes assim, tinha-se essa cobrança exagerada, as regras dos pais, aquela coisa toda, mas era absoluto. Ou ele ia para um lado, ou ele ia para o outro. Entende? Hoje não, hoje assim, está no muro, está todo mundo andando no muro e achando que está agradando a Deus. Sabe? Nós que estamos mudando e estamos achando que Deus que está mudando. Mas olha, Deus não muda, a palavra dele diz. Ele é imutável. Se você for ler a palavra, pode ser linguagem, pode ser porque foi um texto, mas Eva chamou Deus, mas o Senhor, seja Yahvé, mas ela falou, mas o Senhor, entende? Mas o Senhor disse que certamente se eu comer, eu vou morrer. Então, se a gente perder essa linguagem, porque são coisas que estão sendo assim, arraigadas na memória das pessoas. S maiúsculo, isso aí, S maiúsculo, porque ele é o Senhor, o Senhor. Amém. E essa foi a nossa escola de hoje. Glória a Deus. Amém? Você que está em casa, venha participar. Venha participar, que aqui o calor é mais intenso. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Curva sua cabeça. Peça ao Senhor para trazer clareza à sua mente. Assista de novo. Não deixe de assistir não, queridos. Deixe o Espírito do Senhor trabalhar na sua mente, aula após aula, pois nós estamos tratando com algo que é muito sério. Esse campo de batalha a qual nós estamos conhecendo, de uma forma superficial ainda, querido, tem muita coisa para a gente ver. É aqui que está a chave para a vitória e para a derrota, muitas vezes. Então, ore ao Senhor nesse momento. Pai, rendemos gratidão a Ti por essa aula, rendemos gratidão pelo material, pelo conteúdo que o Senhor tem trazido para nós. Nós clamamos ao Teu Espírito, ó Deus, que alicerce tudo o que foi ensinado aqui, ó Deus, tudo que está sendo ensinado e tudo que vai ser ensinado, ó Pai, em nossas mentes. Que aprendamos, ó Deus, a não duvidar mais do Senhor, ó Pai, mas que possamos, ó Deus, ter a certeza, a fé, a convicção, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos caminhar por caminhos de vitórias, ó Pai. As batalhas vão vir, as batalhas são certas, os ataques são certos, mas queremos caminhar num caminho de vitória, ó Pai, porque não há vitória se não houver batalhas. Sabemos, ó Pai, mas pedimos ao Teu Espírito que nos conduza nesse caminho, pedimos ao Teu Espírito que alicerce na nossa mente, ó Pai, todo o ensinamento que o Senhor tem trazido para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, assim, ó Deus, nós oramos, gratos ao Senhor, e invocamos a Tua presença para mais tarde, ao culto que prestaremos ao Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Até às 18h